Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. Hoje está fazendo um dia bem frio aqui na Inglaterra, a temperatura média aí está por volta dos 2 graus aqui onde eu moro, a sensação térmica chega a uns -3. Então no vídeo de hoje o que eu vou mostrar para vocês é quais são os cuidados que eu tenho com esses peixes em temperaturas assim mais baixas. Eu sei que muita gente que acompanha meu canal são aí do hemisfério sul, a temperatura é muito mais quente nessa época do ano, tá para chegar aí o verão, os peixes estão se reproduzindo, um monte de coisa acontecendo interessante no hobby, mas aqui pra gente que vive no hemisfério norte, a gente está tendo que tomar outras precauções e outros cuidados com os peixes que a gente tem, como não só os nossos peixes se comportam, mas as bactérias que vivem no nosso sistema de filtragem, como que essas bactérias reagem a essas mudanças de temperatura. Então eu acredito que o vídeo aí tem bastante informação interessante para vocês, assiste aí. Há algum tempo atrás eu postei para vocês um vídeo específico sobre temperatura para Kingios, como ele se adapta a diferentes valores de temperatura. Tentei desmistificar essa ideia de que o Kingio ele é um peixe unicamente de água fria. Na realidade, os peixes de água fria, eles são aqueles que não têm a capacidade, que não toleram temperaturas mais elevadas. O Kingio ele é um peixe euritermal, isso é, ele consegue se adaptar a diferentes valores de temperatura. Alguns estudos feitos com esses peixes provam que eles conseguem suportar temperaturas que vão de 0 grau até temperaturas acima de 40 graus. Isso é, ele é um peixe que ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. A gente tem que lembrar que o Kingio ele é um peixe que ele foi desenvolvido na Ásia, em países sazonais, onde tem as estações do ano bem divididinhas. E conforme as estações do ano vão passando, o metabolismo desse peixe vai se ajustando àquelas mudanças que estão acontecendo climáticas e ele tem comportamentos diferentes. Isso é, quando termina o inverno, que começa a primavera, esse peixe ele começa a se reproduzir, durante o verão ele cresce, durante o outono ele vai se preparando aí para enfrentar esses meses frios do inverno. Isso é, todos esses estímulos que acontecem com a passagem dessas estações vai promover alguma mudança no metabolismo desse peixe e no comportamento desse peixe. Para vocês que me acompanham aí do hemisfério sul, agora está terminando a primavera, eu acho, daqui a pouco entra o verão, esses peixes eles começam a se reproduzir muito nessa época do ano e depois eles têm todo o resto do ano até o próximo inverno para se desenvolver, para crescer, para ficar forte, para enfrentar essas condições mais adversas que esse clima mais frio traz. Claro que quando você mantém os Kingios em aquários dentro de casa, você pode utilizar aí um aquecedor para manter esse peixe às vezes estável aí só para fazer a manutenção desse peixe durante o ano inteiro, mais ou menos aí na mesma temperatura. Mas muitos criadores, assim como eu, eles preferem que os peixes eles continuem tendo todos esses estímulos, porque isso pra gente é muito vantajoso. Peixes, por exemplo, que passam por um inverno, que sentem esse frio no inverno, que tem essa mudança metabólica deles durante o inverno, quando chega na primavera, eles se reproduzem muito bem. E você está sempre selecionando aqueles peixes que eles são mais fortes. Isso é, essa seleção natural que tem dentro desse peixe foi criado artificialmente. Isso é, aqueles peixes que eles não suportam essas mudanças climáticas, que não aguentam frio, que não aguentam calor, esse tipo de coisa, são peixes que são os filhotes, os peixinhos que você vai perder mais rápido. Aqueles que suportam essas condições mais adversas, a gente continua mantendo, a gente continua reproduzindo e a gente vai deixando peixes mais fortes, assim, mais capazes de suportar todas essas adversidades. Aqui na Inglaterra, onde eu moro, por exemplo, eu conheço vários criadores, outros hobbyistas, outros criadores de peixe, e muitos deles mantêm todos os peixes do lado de fora de casa mesmo durante o inverno inteiro. E chega no verão seguinte, eles vão reproduzir aqueles peixes que sobreviveram ao inverno, aqueles peixes que são mais resistentes. Então eles vão continuar fazendo isso ano após ano, década após década, século após século. E o que acontece é que você tem essas variedades de peixe que são muito mais resistentes, muito mais casca grossa para aguentar essas diferenças, essas mudanças climáticas que a gente tem tão drástica. Porém, conversando com amigos assim da sociedade britânica, o pessoal que mantém esses peixes aí há tanto tempo e criam eles do lado de fora, durante o inverno, esse tipo de coisa, pedindo alguns conselhos na realidade para eles, eles me falaram uma coisa assim muito interessante e muito óbvia. Eles falaram assim: olha, a gente mantém a maioria dos nossos peixes do lado de fora, mas aqueles peixes que são os nossos campeões, nossos reprodutores, esse tipo de coisa, a gente traz para dentro de casa, para que eles possam suportar uma temperatura mais amena. Isso é, peixes que estão no padrão correto, às vezes, peixes que são caros, eles mantêm dentro de casa e mantêm os outros peixes do lado de fora. Isso quer dizer, quando chega na próxima estação, eles não arriscam de perder nenhum dos peixes deles, que são os peixes que eles têm mais valiosos dentro da criação deles, e eles vão reproduzir esses peixes deles com aqueles que suportaram esse inverno mais forte. Então você consegue juntar
essa parte do desenvolvimento morfológico do peixe, com aquelas características que esses criadores aí de alto padrão tentam separar e unir essas características bonitas que esses peixes têm com essa característica que eles pegam desses peixes mais resistentes, que conseguem sobreviver a esses invernos tão rigorosos. E aí eles continuam procriando esses peixes e assim eles vão desenvolvendo não só uma variedade de peixe bonita, com as características que eles estão procurando, mas também uma variedade de peixe que é forte, que consegue suportar condições adversas, variações de temperatura, esse tipo de coisa. Então, toda essa parte do hobby eu acho bastante interessante e basicamente é isso que eu estou fazendo. A minha diferença é, eu não tenho uma criação de peixe muito grande, eu não tenho assim tantos peixes como esses caras têm, o meu espaço aqui em casa é reduzido, então, para minha sorte, eu consigo trazer basicamente todos os meus peixes aqui para dentro de casa nessa época do ano. O que também é muito interessante, se você parar para pensar, porque eu mantenho a maioria dos meus peixes na greenhouse durante o ano inteiro, lá fora, na minha estufa. E eu basicamente trabalho, estou na minha correria, estou gravando vídeo, esse tipo de coisa, eu vejo pouco meus peixes no final das contas. Então eu gosto muito desses peixes, mas a grande maioria da parte do ano eles ficam do lado de fora. Então uma parte legal do inverno é trazer esses peixes aqui para dentro de casa. Estou aqui com meus peixes atrás de mim, então eu consigo ver esses peixes assim o tempo todo. Uma das pounds de 500 litros que estava na minha greenhouse, eu trouxe aqui para dentro de casa, onde eu alojei todos os filhotes. E esses filhotes eu coloquei um pequeno aquecedor e para essa temperatura da água ficar pelo menos um pouco acima dos 10 graus. A temperatura da água desse tanque agora está aí por volta dos 12 graus, o que pelo menos mantém as bactérias que estão no filtro um pouco mais ativas do que a que estão nos outros aquários, como por exemplo esse que está aqui atrás de mim. A temperatura desse aquário aqui está agora por volta dos 7 graus. E os peixes, eles estão super bem. Eu deixo que os peixes, eles realmente passem, que eles enfrentem esse inverno. São temperaturas, na realidade, que esses peixes, eles tiram de letra, estão super bem, estão se alimentando bem ainda. E isso também pode gerar um problema, porque eu tenho que levar em consideração que essa água está mais fria. O metabolismo desses peixes mudou. Uma coisa que a gente percebe logo de cara é que, por exemplo, se você continuar alimentando esses peixes com a temperatura mais baixa, por exemplo, abaixo dos 10 graus, quando a temperatura baixa, o metabolismo desse peixe está mais lento. Se você continuar alimentando esse peixe, ele vai continuar comendo por causa da gula dele, do olho dele, e aquela comida ela vai passar pelo sistema digestivo dele muito mais devagar, porque o metabolismo dele está baixo. Então, às vezes, esses peixes eles vão apresentar, se ele já tem aquela tendência a ter problemas de flutuabilidade, problemas aí na bexiga natatória, esse tipo de coisa, com a temperatura mais baixa, isso vai se manifestar de uma maneira muito mais drástica. Então, logo, eu percebi nas minhas pounds, quando elas estavam do lado de fora, a temperatura chegou por volta dos 5 graus. Na temperatura por volta de 5 graus, era um peixe que às vezes nunca tinha apresentado problema nenhum de flutuabilidade, e começaram a apresentar problema de flutuabilidade. Então, procurando entender melhor ainda essa parte de como alimentar esses peixes durante essas épocas mais frias do ano, eu recorri a meus amigos aí da Sociedade Britânica, que já mantém esses peixes nessa temperatura fria aí por tantas décadas, e a recomendação que eles dão é muito simples. Eles recomendam que você simplesmente não alimente os peixes do final de outubro até o início de março. Não coloque absolutamente comida nenhuma na água. Os peixes, o metabolismo deles vai cair e você não vai poluir a água desse aquário. Porque é muito importante também que a gente leve em consideração o filtro, a filtragem biológica que tem dentro desse aquário. Lembra, toda vez que a gente coloca alguma coisa dentro do nosso aquário, quando a gente alimenta esses peixes, quando você tem fezes, resto, de matéria orgânica, tudo isso se decompondo, isso vai produzir amônia. Essa amônia ela precisa ser metabolizada por bactérias. E como é que essas bactérias elas suportam essas temperaturas mais frias? Bactérias nitrificantes elas vão ter comportamentos diferentes, elas vão funcionar de maneiras diferentes em diferentes temperaturas. Por exemplo, a temperatura ideal para o desenvolvimento dessas bactérias nitrificantes está entre os 25 e 30 graus centígrados. Acima de 49 graus centígrados, essas bactérias elas vão morrer. Abaixo de 8 graus, por exemplo, elas vão perder 75% da eficiência delas. Abaixo de 4 graus centígrados, essas bactérias elas vão ficar inativas. E se essa temperatura cair para 0 graus, essas bactérias simplesmente elas vão morrer. Então, o que acontece, que a gente pode trabalhar aí em benefício em conjunto um com o outro, é que conforme a temperatura vai esfriando, as bactérias elas vão reduzindo a eficiência delas, porém seu peixe também vai reduzindo o metabolismo deles. Isso quer dizer, você não precisa mais continuar alimentando seus peixes como você alimentava eles, por exemplo, no verão. No inverno você alimenta
alimenta menos os peixes, você tem menos bactérias. E na hora que você praticamente não tiver mais bactérias, seus peixes eles não vão estar comendo, você não precisa mais alimentar eles. Então isso eu acho muito interessante nesse hobby, como as coisas elas estão ligadas uma com a outra, como que a natureza funciona. É tão bacana de ver como isso tudo acontece. Basicamente, então, para as pessoas que têm tanques do lado de fora, que vão invernar os peixes assim ao ar livre, basicamente o cuidado que eles têm que ter é estar sempre quebrando a camada de gelo que se forma para que a água continue mantendo essa troca gasosa. Mas o peixe ele tem essa resistência para suportar esses invernos prolongados. Eles vão diminuir o metabolismo e vão passar basicamente o inverno inteiro hibernando. E com a chegada da primavera, com a chegada da temperatura mais quentes, isso vai promover estímulos necessários para que os peixes eles comecem a se movimentar, a tentar se reproduzir, esse tipo de coisa. Lembra, a taxa de fertilidade, de reprodução desses peixes que vivem de kingios, que vivem em países sazonais, normalmente é muito maior do que daqueles que vivem em países tropicais, que mantêm mais ou menos a mesma temperatura o ano inteiro. Em países sazonais, o peixe ele recebe todos os estímulos corretos para que quando chegue naquela época, eles invistam tudo que eles têm em desova, em reprodução. É por isso que tem muitos peixes que às vezes vêm fragilizados de todo esse inverno, que usaram muito do que consumiram muito do que eles tinham, das gorduras deles, esse tipo de coisa. Quando chega nessa época de produzir ovos, de produzir esses gametas que eles precisam para se reproduzir, eles gastam o que restou ali da energia deles e muitos deles às vezes morrem. Meus peixes, por exemplo, eles começaram a se reproduzir quando as temperaturas já estavam um pouco mais altas, aí para o final de março, no início de abril. E eles se reproduziram muito bem durante todo o abril. Alguns deles, como essa fêmea, não essa que está aqui na frente, aquela fêmea vermelha que está ali atrás, em um espaço de 2 semanas ela desovou 5 vezes e todas elas foram desovas grandes. Essa daqui, que está aqui atrás, foi a grande campeã de reprodução que eu tive nesse ano. A minha fêmea maior é essa daqui, ela desovou, se eu não me engano, umas 5 vezes esse ano, mas mais esparçadamente, não foi campeã como essa daqui. Essa vermelhinha ela se desovou umas 2 vezes só. Então isso depende muito do peixe. Tem peixe que se vai se reproduzir muito bem. Tem gente que às vezes me pergunta aí no meu canal: quantas vezes o king se reproduz por ano? Quantas vezes? Isso depende muito do peixe. Como eu falei, eu tenho uma peixe que num espaço de 2 semanas desovou 5 vezes e todas com desovas grandes. E eu tenho peixe que praticamente não desovou um ano inteiro. Então isso vai muito da genética aí, de peixe para peixe, esse tipo de coisa. Então, pessoal, só para completar esse vídeo, é importante que as pessoas entendam que existem essas passagens do ano, que o peixe ele tem essas mudanças metabólicas conforme o ano vai passando e que a gente tem que respeitar as mudanças que acontecem com esse peixe e as mudanças do meio ambiente que ele vive. Então, por mais que você ache que você precise ir lá e continuar alimentando o peixe, mesmo a água estando muito fria e tal, você só vai estar complicando ainda mais a vida desses peixes, porque vai estar sendo produzindo toxinas ali que não vai ter ninguém para metabolizar. Então, os peixes eles têm essa capacidade sim de sobreviver a essas condições mais extremas e que isso é importante para o desenvolvimento desse peixe. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, dá o curtir, inscreva-se no meu canal e até a semana que vem. Valeu, pessoal. Grande abraço aí. Tchau, tchau.